Faculdade de Engenharia Industrial de São Paulo. Com uma bateria de força eletromotriz E1 igual a 21 volts e resistência interna R1 igual a 3 ohms, deseja-se acionar um pequeno motor de corrente contínua de força contra-eletromotriz E2 igual a 5 volts e resistência interna R2 igual a 2 ohms. Despreze a resistência dos fios de ligação e calcule a resistência que deve ser associada em paralelo com o motor para que a corrente nele seja de 2 amperes. A teoria por trás do exercício. A lei de Ohm. A resistência elétrica é a razão entre a tensão, diferença de potencial, e a corrente elétrica. Triângulo rei. Ao tampar uma das letras, as outras duas mostram a relação entre as grandezas restantes. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Corrente é igual a tensão sobre a resistência. Resistência é igual a tensão sobre corrente. Primeira lei de Kirchhoff, ou lei dos nós. A soma das correntes que chegam a um nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. A resolução do exercício. Vamos montar o circuito apresentado pelo exercício para ficar mais fácil de vocês visualizarem e resolverem a questão. Para calcularmos R, precisamos saber qual a tensão aplicada sobre ele e qual a corrente que o atravessa, para podermos aplicar a lei de Ohm. Começamos calculando a tensão aplicada sobre R2, porque a tensão aplicada entre os nós A e B será a soma entre a tensão em R2 e a tensão E2. E esta tensão total será a mesma aplicada sobre o resistor R, já que este está ligado em paralelo com o voltímetro. Pela lei de Ohm, a tensão sobre R2 será igual à sua resistência vezes a corrente que passa por ele. A tensão sobre R2 será então igual a 2 ohms vezes 2 amperes. Portanto, R2 será igual a 4 volts. Calculamos então a tensão entre os nós A e B. Como dissemos antes, ela será a soma entre a tensão no resistor R2 e a tensão E2. Portanto, a tensão entre A e B será igual a 4 mais 5 volts, o que é igual a 9 volts. Calculamos a tensão sobre o resistor R1, porque vamos precisar dela para determinar a corrente que chega ao nó A. A tensão total, E1, é fornecida ao circuito pela bateria de 21 volts. Portanto, ela será a soma de todas as tensões aplicadas sobre cada elemento no circuito. No caso, já sabemos quanta tensão é aplicada sobre o nó AB. Só nos falta mesmo o valor da tensão em R1. Em outras palavras, E1 é igual à tensão em R1 mais a tensão entre A e B. Portanto, a tensão em R1 é igual à tensão fornecida pela bateria E1 menos a tensão entre A e B. Numericamente, isso significa que a tensão em R1 é igual a 21 menos 9 volts, o que é igual a 12 volts. Vamos calcular I1. I1 será igual à tensão E1 sobre a resistência R1. Portanto, I1 é igual a 12 volts dividido por 3 ohms, o que é igual a 4 amperes. Vamos calcular agora o valor de I3. Sabemos, pela lei de Kirchhoff, que a soma das correntes que chegam a um nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Portanto, teremos que I1 é igual à soma de I2 e I3. Logo, I3 será igual a I1 menos I2. Numericamente, I2 será igual a 4 menos 2 amperes, o que é igual a 2 amperes. Agora que temos todas as informações necessárias, podemos calcular o valor de R. Pela lei de Ohm, R será definido dividindo a tensão sobre os nós A e B pela corrente que o percorre, que é I3. Numericamente, R será igual a 9 volts dividido por 2 amperes, o que é igual a 4,5 volts.